Fala cabeçudinha, sejam bem-vindos à sexta aula do seu Guia de Redação do Enem. Hoje nós vamos abordar as competências número 3 e número 4 da sua redação. Começando pela competência 3, não enrola e desenrola. Não enrola e desenrola. Ou seja, ela vai tratar de selecionar, relacionar, organizar, identificar, interpretar argumentos que compõem a estrutura do seu texto. A competência 3 vai avaliar a maneira em que você, dentro do seu texto, seleciona, interpreta e organiza informações a partir da seleção de dados, fatos e opiniões para estabelecer a construção do seu ponto de vista. É preciso, então, elaborar um texto que apresente claramente uma ideia a ser defendida e os argumentos que justifiquem a posição assumida por você. Lógico que tudo isso em relação à temática da proposta de redação. A competência número 3 está diretamente relacionada à coerência textual. Quando falamos em coerência, nos referimos à lógica interna do texto, isto é, o assunto a ser abordado tem que se manter intacto. Se você apresentou um determinado assunto na introdução, ele tem que ser o mesmo assunto de fechamento na sua conclusão. Para garantir um bom desenvolvimento, um bom desempenho da competência número 3, recomenda-se rascunhar e realizar um projeto de texto antes de começar a escrever. Começar a fase 3 do plano. Preste atenção nessas dicas para que você possa construir esse projeto de texto para a redação do Enem. Reúna todas as ideias que você tem sobre o tema proposto e depois selecione aquelas que você quer utilizar para defender o seu ponto de vista, procurando sempre organizá-las em uma estrutura coerente para o desenvolvimento do seu texto. Verifique se opiniões, fatos, informações são pertinentes ao assunto relacionado para defender o seu ponto de vista. Na organização das ideias elencadas para a elaboração do seu texto, procure definir uma ordem que facilite a compreensão do leitor, para que ele possa acompanhar a sua linha de raciocínio. Isso significa que a progressão textual deve ser fluente e articulada com o projeto do texto. Examine com atenção a introdução e a conclusão, para ver se há coerência entre início, meio e fim. Evite apresentar fatos, informações e opiniões soltos no texto, sem articular isso às demais ideias apresentadas. Ou seja, para cada informação, uma argumentação. Sabe quando várias ideias ou nenhuma te vem à cabeça e você não sabe por onde começar? Te digo uma coisa, o melhor começo é pelo projeto de texto. O projeto de texto, basicamente, é o planejamento e a organização das ideias definidas por você para a construção da sua redação. Aqui vão algumas dicas de como você pode estabelecer esse projeto de texto. Se liga só! Primeira dica: após ler e compreender o tema proposto, defina um ponto de vista, ou seja, uma tese, a qual será defendida por você. Segunda dica: após definir a sua tese, enumere elementos que irão construir a sua argumentação, fazendo com que a tese defendida por você ganhe mais consistência e mais valor de convencimento. Esses elementos podem ser fatos, opiniões, notícias, entre outros. Os argumentos também representam problemas em relação ao tema proposto. Então, após definir os seus argumentos, é hora de planejar uma proposta de intervenção que irá resolver o problema apresentado ao longo do seu texto. Então a dica número 3 é: para definir e para elaborar essa proposta de intervenção, selecione alguma causa, alguma ação que pode combater o problema proposto e também agentes e veículos que vão contribuir para essa ação ser manifestada e colocada em prática. Essas são algumas dicas básicas de como você pode construir o seu projeto de texto. Então lembre-se, um texto organizado e bem selecionado faz com que a argumentação de você se torne mais precisa e mais concisa. Além disso, ter o planejamento do seu projeto de texto faz com que você economize tempo e consiga se dedicar ainda mais na argumentação da sua redação.
Resumindo, cabeçudinhas, na organização do seu texto dissertativo argumentativo, você deve ficar atento a algumas exigências. Apresentação clara da tese e seleção dos argumentos que a sustentam. Encadeamento das ideias, de modo que cada parágrafo apresente coerência com o que foi dito anteriormente, sem repetições ou saltos temáticos. Desenvolvimento das ideias através da explicação, da argumentação, da explicitação de fatos ou opiniões que possam justificar para o leitor as ideias e os argumentos ali defendidos. Conheça agora os 6 níveis de desempenho da competência 3. 200 pontos. Fiquem atentos, porque essa é a maior pontuação dessa competência. Apresenta fatos, informações e opiniões relacionadas ao tema proposto de forma consistente e organizada, configurando a autoria. 160 pontos. Apresenta fatos, informações e opiniões relacionadas ao tema proposto de forma organizada, com indícios de autoria. 120 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, porém limitado aos argumentos do texto motivador. 80 pontos. Apresenta fatos, informações e opiniões relacionados ao tema proposto, porém de maneira desorganizada e baseados apenas nos textos motivadores. 40 pontos. Isso não pode acontecer, hein? Apresenta informações, fatos e opiniões pouco relacionadas ao tema proposto, de forma incoerente e desorganizada, sem defender um ponto de vista. I'm in good shape. 0 pontos. Apresenta informações, fatos e opiniões não relacionadas ao tema proposto e sem defesa de um ponto de vista. Aí não, né? Agora, vamos para a competência de número 4. Usa a parada da gramática, hein? Dirt and rust have no effect on the blade. It only takes in that which makes it stronger. Ou seja, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. A competência 4, ela vai tratar da articulação entre as ideias apresentadas nos textos, ou seja, aquilo que foi dito nos parágrafos precisa estar de alguma forma articulado. Essa articulação é feita utilizando os recursos de coesão, articuladores, conectores, aquelas famosas preposições e conjunções já apresentadas anteriormente. As competências 3 e 4 consideram a composição da argumentação ao longo do texto, porém elas avaliam aspectos diferentes. Na competência 3 é avaliada a habilidade do participante em relacionar, interpretar, organizar, argumentar e utilizar informações para construir a argumentação do seu texto. Ou seja, a competência 3 trata da estrutura mais profunda do texto. Logo, a competência 3 avalia a coerência do texto. Já a coesão avaliada na competência 4 diz respeito ao aspecto estrutural. Ou seja, a competência 4 avalia as marcas linguísticas que ajudam a chegar à compreensão mais profunda do texto. Resumindo, a coesão avaliada na competência 4 nada mais é do que a ligação harmoniosa entre os parágrafos, fazendo com que fiquem ajustados entre si e mantendo uma relação de significância. Para ajudar vocês a desenvolverem os aspectos da competência 3 e da competência 4, eu vou deixar aqui algumas recomendações. Recomendação número 1. Procure utilizar as seguintes estratégias de coesão para se referir a elementos que já apareceram no texto: coesão sequencial, coesão lexical e coesão referencial. Dica número 2. Utilize operadores argumentativos para relacionar orações, frases e parágrafos. Você não se lembra o que são os operadores argumentativos? Fica tranquilo que eu te explico. Os operadores argumentativos são palavras ou expressões que condicionam e influenciam no convencimento do leitor em relação aos argumentos propostos por você ao longo da redação. Ou seja, essas palavras ou expressões validam e fortificam as informações que você está apresentando para defender o seu ponto de vista. Para ficar mais fácil de entender, aí vai um exemplo. Machado de Assis é um dos maiores escritores de todos os tempos. Ele não só escreveu romances, como também contos e poemas, além de críticas e ensaios. Reparem nessa informação. A primeira coisa que eu faço é fazer uma declaração afirmativa. Eu estou dizendo que Machado de Assis é o maior escritor de todos os tempos.
Agora a minha função é comprovar isso e fazer o leitor acatar essa minha ideia. E como eu faço isso? Empregando operadores argumentativos. Reparem só. Primeira coisa que eu faço é dizer que ele escreve romances. E eu falo que ele não apenas escreve romance, mas ele também, ou seja, eu somo mais informações a esse escritor. Ele também escreve poemas e contos. E eu ainda uso o termo, além disso, que soma ainda mais qualidades ao escritor, dizendo que ele também faz ensaios e críticas. Então percebam que esses operadores argumentativos estão somando ideias para convencer meu leitor de que sim, Machado de Assis é um dos maiores escritores de todos os tempos. Dica número 3. Verifique se o elemento coesivo utilizado estabelece a relação de sentido pretendida. E agora, eu chamo a Lara para falar para vocês sobre os 6 níveis de desempenho da competência número 4. Dá uma olhadinha aqui. Confiram agora comigo os níveis avaliativos da competência 4 da redação do Enem. 200 pontos. Articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. 160 pontos. Articula as partes do texto com poucas inadequações e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos. 120 pontos. Articula de forma mediana e com inadequações as partes do texto e apresenta repertório pouco diversificado de recursos coesivos. 80 pontos. Articula as partes do texto com insuficiência e muitas inadequações e apresenta repertório limitado de recursos coesivos. 40 pontos. Articula as partes do texto de forma precária. E 0 pontos. Não articula as informações. Aí não dá. E agora, como de praxe, vou trazer para vocês uma redação padrão excelência, não só em coesão e coerência, mas em todos os outros aspectos que envolvem as competências da redação do Enem. Dá uma olhada. Essa redação foi escrita pelo Pedro Assad Salomão Moreira da Rocha. As primeiras 2 décadas do século XXI, no Brasil e no mundo globalizado, foram marcadas por consideráveis avanços científicos, dentre os quais destacam-se as tecnologias de informação e comunicação, TICs. Nesse sentido, tal panorama promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento, por intermédio das redes sociais e das mídias virtuais. Em contrapartida, nota-se que essa realidade impôs novos desafios às sociedades contemporâneas, como a possibilidade de manipulação comportamental via dados digitais. Desse modo, torna-se premente analisar os principais impactos dessa problemática: a perda da autonomia de pensamento e a sabotagem dos processos políticos democráticos. Em primeira análise, é lícito postular que a informação é um bem de valor social, o qual é responsável por modular a cosmovisão antropológica pessoal e influenciar os processos de decisão humana. Nesse raciocínio, as notícias e acontecimentos que chegam a um indivíduo exercem forte poder sobre tal, estimulando ou suprimindo sentimentos como empatia, medo e insegurança. É factual, portanto, que a capacidade de selecionar, via algoritmos, as reportagens e artigos que são vistos por determinado público constitui uma ameaça à liberdade de pensamento crítico, evidenciando o supracitado ao livro Rápido e Devagar, 2 Formas de Pensar, do especialista comportamental Daniel Kahneman, no qual esse expõe e comprova, por meio de décadas de experimentos socioculturais, a incisiva influência dos meios de comunicação no julgamento humano. Torna-se clara, por dedução analítica, a potencial relação negativa entre a manipulação digital por dados e a autonomia psicológica e racional da população. Ademais, é preciso compreender tal fenômeno patológico como um atentado às instituições democráticas. Isso porque a perspectiva de mundo dos indivíduos coordena suas escolhas em eleições e plebiscitos públicos. Dessa maneira, o povo tende a agir segundo o conceito de menoridade do filósofo iluminista Immanuel Kant, no qual as decisões pessoais são tomadas pelo intelecto e influência de outro. Evidencia-se assim que o domínio da seletividade de informações nas redes sociais, como Facebook e Twitter, pode representar uma sabotagem ao Estado democrático. Em suma,
A manipulação comportamental pelo uso de dados é um complexo desafio odierno e precisa ser combatido. Dessarte, as instituições escolares responsáveis por estimular o pensamento crítico na população devem buscar fortalecer a capacidade de julgamento e posicionamento racional nos jovens. Isso pode ser feito por meio de palestras, aulas e distribuição de materiais didáticos sobre filosofia criticista e sociologia, visando aprimorar o raciocínio autônomo livre de influências. Em paralelo, as grandes redes sociais, interessadas na plenitude de seus usuários, precisam restringir o uso indevido de dados privilegiados. Tal ação é viável por intermédio da restrição do acesso, por parte de entidades políticas, aos algoritmos e informações privadas de preferências pessoais, objetivando proteger a privacidade do indivíduo e o exercício da democracia plena. Desse modo, atenuar-se-á, em médio e longo prazo, o impacto nocivo do controle comportamental moderno e a sociedade alcançará o estágio da maioridade kantiana. Bom, nós podemos perceber ao longo da redação a presença de um projeto de texto estratégico, que se configura na organização clara e no desenvolvimento consistente da redação. Ou seja, o autor lá na introdução já deixa claro que ele vai falar também sobre controle de dados e durante o texto ele cita algumas argumentações através de pensamentos de filósofos a respeito do tema que ele está abordando. O participante ele apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto, que no caso é o controle de dados, foi tema da redação do Enem de 2018, e traz também os impactos relacionados à autonomia de pensamento e à sabotagem dos processos políticos democráticos, impactos que serão desenvolvidos ao longo do texto e retomados nas propostas de intervenção apresentadas lá no último parágrafo. Ou seja, ele faz toda uma argumentação sobre a temática e lá no último parágrafo ele retoma e propõe a intervenção para o problema exposto. Há também nessa redação um repertório diversificado de elementos coesivos, expressões como ademais, em suma, tal, em contrapartida, desse modo, nesse raciocínio, retomam ideias expressas anteriormente, fazendo uma articulação entre aquilo que já foi dito e aquilo que será dito depois. Cabeçudinhos e cabeçudinhas, essa foi uma aula extremamente complexa. Falar de coesão e coerência nem sempre é fácil. Entender, então, nem se fala. Mas, se você ainda estiver com dúvida, volta na nossa playlist e assiste as aulas anteriores. Elas vão te ajudar a compreender melhor os aspectos relacionados à coesão e à coerência que envolvem as competências 3 e 4 da sua redação do Enem. E fica ligado aqui no canal que ainda tem muito mais informações para te passar sobre isso. A gente ainda precisa abordar a competência 5 e eu vou preparar uma série de dicas que vão te ajudar a tirar nota 1000 na redação. Fica com a gente, te inscreve no canal e ativa o sininho. Até a próxima!